Meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor, ministério, vamos novamente clamar ao Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. A Bíblia diz no livro de Joel, que o Espírito Santo de Deus, quando Ele é derramado poderosamente sobre nós, os jovens têm visões, profecias são proclamadas. Nós somos a igreja do sobrenatural. A igreja, ela nasceu no sobrenatural, do que vai além do que é natural. A igreja, ela é sobrenatural, porque se ela fosse apenas natural, ela já teria acabado há muito tempo, como tantas outras instituições. Mas a igreja, ela é sobrenatural. Ela está na terra, mas ela não é da terra. A noiva do Cordeiro, ela está se preparando para definitivamente estar com o seu amado na glória. Então vamos clamar o Espírito Santo de Deus, nos entregando a Ele, que Ele conduza este momento. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, cante. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Meu amado, minha amada, falemos mais do que falar, proclamemos e possamos verdadeiramente viver a nossa fé nele, aquele que é o sentido da nossa vida, aquele que dá sentido à nossa história, a Jesus de Nazaré. Um dia eu celebrei uma Eucaristia com um grupo de peregrinos no Egito, lá no Monte Sinai. E o meu guia, o guia local, ele era muçulmano, ele é muçulmano. E ele observava, ele de longe, ele não participou, é claro, da Eucaristia, da missa, mas de longe ele ficava observando os nossos gestos, enfim, a Eucaristia. Porque eu subi com um grupo de peregrinos no cume do Monte Sinai, e lá no meio das rochas, das pedras, eu celebrei a Eucaristia. Eu fiz de uma pedra um altar. E lá nós celebramos a Eucaristia, foi um momento assim, realmente maravilhoso, estupendo. E o nosso guia local, ele, ao longe, ele observava. Mas ele observava mesmo. Ele ficava olhando, cada gesto ele observava. E no final de tudo, ele se aproximou e ele me perguntou, ele queria saber: padre, o que significava isso? Por que levantar as mãos? Por que abrir a Bíblia? Enfim, ele queria saber absolutamente tudo. E por fim, ele fez uma pergunta: padre, quem é Jesus para o Senhor? Irmãos, é o grande questionamento. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim, que sou presbítero, que sou ministro dele? Talvez alguém pode falar: mas essa é uma pergunta desnecessária a fazer a um padre. Não, não é não. Não é não. Quem é Jesus para mim? O que Jesus significa para mim?
Porque eu posso ser um sacerdote, um presbítero, e, no entanto, ser apenas um profissional da religião. Apenas celebrar ou atender, cumprir uma escala ou um horário porque eu tenho que atender, porque eu tenho que celebrar. Quem é Jesus Cristo para mim, que sou servo dele, que sou ministro dele? Quem é Jesus para mim? A frase, a pergunta daquele muçulmano, é uma pergunta que até hoje eu me faço, todos os dias. Porque a partir do momento que eu não faça mais essa pergunta, tem alguma coisa errada. Todos os dias eu tenho que me perguntar, quem é Jesus para mim? Foi o grande questionamento dele em Mateus capítulo 16, quando eles estavam em Cesareia de Filipe. Haviam duas cidades com o nome de Cesareia. Cesareia de Filipe, lá no norte, ali já perto do Monte Hermon, na divisa com o Líbano, bem lá em cima, na Galileia, bem lá em cima, uma cidade, um povoado chamado Cesareia de Filipe. E havia a Cesareia Marítima, uma cidade que era no litoral, onde o governador romano ficava. Ali estava a Cesareia Marítima. Jesus, ele está com seus discípulos em Cesareia de Filipe, lá no norte. Capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. E Jesus, ele diz, olha, ele questiona os discípulos, os apóstolos. No dizer do povo, quem sou eu? Quem sou eu para as pessoas? E eles responderam, olha Jesus, para algumas pessoas você é o profeta Elias, que foi arrebatado ao céu. Segundo Reis capítulo 2, sabemos que Elias, o profeta de fogo, falamos de manhã sobre o profeta Elias, ele foi arrebatado ao céu num carro de fogo. E até hoje o povo de Israel espera a vinda de Elias. E Elias. Algumas pessoas dizem, Jesus, que o Senhor é o profeta Elias. Outras pessoas dizem que o Senhor é o profeta Jeremias. Outras pessoas dizem que o Senhor é João Batista, ou um outro profeta. Veja, irmãos, a confusão. Não saber quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, é porque ainda eu não o conheço. É porque ainda eu não o amo. Ninguém ama aquele que não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Eu só começo a amar quando eu conheço realmente a pessoa. Quando eu não amo, quando eu não conheço, eu não amo. Por isso, amados, com toda a sinceridade do meu coração, e eu acredito nisso, o que vou falar agora. Há muitas pessoas, infelizmente, que estão dentro da igreja. Talvez pessoas que recebem a Eucaristia diária, que ouvem o Evangelho diariamente. E ainda, se alguém fizer a pergunta, quem é Jesus para você? Talvez a pessoa vai dar uma resposta de uma frase do catecismo. Uma frase pronta do catecismo. Jesus é o Salvador, é o Redentor, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Essa é uma resposta, claro. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade. Mas o que muda na minha vida? O que muda na sua vida? Proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. O que muda na minha vida? Na sua vida? Conhecer essa verdade? Proclamar essa verdade? Quem é Jesus? Vejam a confusão. Olha, algumas pessoas falam que o Senhor é Jeremias, o profeta das lamentações. Ou então o Senhor, o Elias foi arrebatado ao céu. Ou então João Batista. A confusão que há, irmãos. E assim como no tempo de Jesus, há muita confusão em nosso meio também. E no nosso meio católico, infelizmente. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que eu fiz a experiência com Ele? Volta ao Salmo 26, versículo 5. No dia mau, o Senhor me esconde dentro da sua tenda. Como eu posso entrar na tenda, na intimidade de uma pessoa, se eu não conheço aquela pessoa? Eu preciso conhecer a pessoa. Uma pergunta: você convida qualquer pessoa para entrar na sua casa? Você convida qualquer pessoa que está passando, um andarilho, qualquer pessoa que você vê na rua, você convida para entrar na sua casa, comer à sua mesa, talvez dormir na sua cama? Você faria isso? Claro que não.
Você só convida para o seu convívio uma pessoa que você conhece, que você confia e que você ama. Se você tem dúvidas, você nem convida. Quando você vai fazer uma festa, por exemplo, a festa de aniversário do seu filho, da sua filha, você pensa, fulano, fulana, devo convidar ou não? Eu acho que eu não vou convidar, porque eu nem conheço tanto aquela pessoa. E está certo mesmo. Você convida as pessoas que fazem parte da sua vida, que você confia, que você ama, que você conhece. E a Bíblia diz, no dia mau, o Senhor nos esconde na sua tenda, porque Ele me conhece. O Senhor me conhece. Mas será que eu conheço o Senhor? Olha Jesus, existe muita confusão. As pessoas não sabem direito quem é o Senhor. Irmãos, para algumas religiões, Jesus é apenas o mestre de luz. Não é Salvador, não é Deus. É o mestre de luz que ensinou coisas lindas, lindas, lindas. Nada mais do que isso. Para uma religião, o sacrifício da cruz foi um sacrifício apenas de carinho. Um sacrifício, mas não um sacrifício redentor. Foi uma prova de amor, coloquemos assim. Mas não um sacrifício que redime. Não um sacrifício que salva. Para alguns. Para outros, Jesus é apenas um profeta. Mais um profeta. Nada mais do que um profeta. Mas existe um profeta maior do que ele. Irmãos, e para nós cristãos, e para mim, e para você, repito, e para mim, que sou sacerdote, presbítero, que celebra a Eucaristia todos os dias, que tenho que falar com Ele todos os dias, que tenho que conversar, preciso conversar com Ele todos os dias, pregar a palavra dEle, o nome dEle, todos os dias. Quem é Jesus? Você pode ser um bom profissional. Você pode, por exemplo, vender muito bem e muito um determinado produto, mas na sua casa você não usa aquele produto. Você vende, você faz a propaganda, você convence as pessoas até, mas você mesmo ou você mesma não usa aquele produto, porque você não confia para você. Para os outros sim, para você não. Infelizmente, amados, muitas vezes esta confusão existe até os nossos dias, e mesmo em nosso meio católico. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, Ele fala, e para vocês que estão comigo, quem sou eu? Vocês que estão comendo à mesa comigo, vocês que estão vendo eu fazendo os milagres, curando o leproso, tocando na lepra daquele homem e curando aquele leproso, Marcos capítulo 1. Para vocês que me viram ressuscitando o filho da viúva na cidade de Naim, Lucas capítulo 7. Para vocês que me viram ressuscitando Lázaro na cidade de Betânia, João capítulo 11. Para vocês que me viram curando aquele cego Bartimeu na cidade de Jericó, Marcos capítulo 10. Para vocês que perceberam que saiu de mim uma força que curou aquela mulher há 12 anos com hemorragia, Marcos capítulo 5. Ou então a filha de Jairo, 12 anos, que Jesus ressuscitou. Quem sou eu? Para vocês que estão comigo, que conhecem os meus milagres, quem sou eu? E Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois eu quero anunciar nesta noite, irmãos, que Jesus, nesta tarde, que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sim. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus recebe muitos títulos da Bíblia, muitos títulos. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. No capítulo 9, versículo 5 de Isaías, o profeta Isaías diz: um filho nos foi dado, e ele se chamará Pai eterno, Conselheiro admirável, Príncipe da paz, Deus forte. Tudo isso Jesus é, irmãos. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus, Ele é o Príncipe da paz. Jesus, Ele é o Conselheiro admirável. Ele é o Pai eterno. Ele é o Deus forte. Ora, se a Bíblia diz claramente que Jesus é o Deus forte,
Como é que pode ter grupo cristão por aí que nega a divindade de Cristo? Se claramente em Isaías capítulo 9, versículo 5 está escrito que Jesus é Deus forte, o Emanuel, Deus forte. Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele também é leão de Judá. Ele é Cordeiro de Deus e Ele é leão de Judá. Vejam o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 5. Assim está escrito, lembrando que o livro do Apocalipse foi escrito por João Evangelista, não confundir com João Batista. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o precursor de Jesus, parente de Jesus pelo lado materno, foi decapitado por ordem de Herodes. Esse é João Batista, o batizador. Esse aqui é João Evangelista, filho de Zebedeu. No capítulo 1 de Apocalipse diz a Bíblia que num dia de domingo, João ele foi arrebatado ao céu, e no céu ele ouviu uma voz: tudo que você ouvir, e o que você ver também, tudo você vai escrever. E aí nós temos o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro do terror, do medo. Eu já vi pessoas falando assim: olha padre, eu não leio o livro do Apocalipse, porque eu tenho medo do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, cristão não tem medo, e sobretudo da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O livro do Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro sobre o inimigo, sobre a besta, da vitória dos eleitos que tiveram suas vestes lavadas e remidas no sangue de Jesus, lavadas e alvejadas no sangue de Jesus. Diz a palavra de Deus que João, ele foi arrebatado ao céu, e ele viu o grande livro, irmãos, o livro da vida, o livro da vida, o livro dos salvos, o livro da minha vida e da sua. A Bíblia diz, no capítulo 5, versículo 5, que muitos tentavam abrir o livro da vida, que estava com 7 selos, 7 cadeados. Muitos tentavam abrir o livro da vida e não conseguiam abrir o livro da vida. A Bíblia diz que João começou a chorar. João chorava. João chorava copiosamente. Chorava. Então, um dos anciãos, ou seja, um anjo, me falou: não chores, não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Novamente, não chores, não chores, não chores. Não chora mais, João. Não fica desesperado, João. Se o livro não tivesse sido aberto, o meu nome não poderia ser escrito nele. Se este livro não tivesse sido aberto, o seu nome não teria sido escrito nele. Não chores, diz o ancião. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu na cruz, ressuscitou. Ele está vivo, ele está ressuscitado. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, este leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. É Jesus de Nazaré, o meu Salvador, aquele a quem eu sirvo com toda a força de minha alma, aquele que é o sentido da minha vida, aquele que é o sentido do meu ministério. Eu sou ministro do Evangelho. Eu não sirvo ao ser humano. Você não serve ao ser humano. Toda esta obra aqui, toda esta obra dessa rede século 21, não é para servir ao ser humano. Esta obra existe. Esta obra foi inspirada. Essa obra existe e esta obra é mantida para a glória do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus, Ele é o leão poderoso da tribo de Judá. Por que leão, irmãos? Porque o leão é vigoroso. O leão, ele não tem medo. O leão, ele é corajoso. Ele enfrenta o inimigo. Ele não se dobra diante do inimigo. Assim é Jesus. Ele venceu. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou o sofrimento. Ele enfrentou a coroa de espinhos. Ele enfrentou o chicote. Ele enfrentou a morte. Ele enfrentou a dor. Por mim e por você. Ele é o leão corajoso.
Ele é o leão poderoso. Ele é o leão que ruge e rege a minha vida. E eu espero que Ele também seja o Senhor da sua vida e da sua história. Jesus, o leão de Judá. Por que Judá? Porque das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá é a tribo da realeza. É a tribo dos reis. Por isso que Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso que a Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, aquele que abriu o livro, aquele que desatou os 7 selos, aquele que escreveu o meu nome, aquele que escreveu o seu nome no livro da vida. Sabe por que eu tenho a salvação garantida? Sabe por que você tem a salvação garantida? Porque o leão de Judá abriu o livro e escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida. Às vezes o irmão, a irmã fica tão triste, porque alguém despreza você, porque alguém não gosta de você. Não importa, o leão de Judá ama você. O leão de Judá jamais vai desprezar você. O leão de Judá, ele tem amor por você. Ele olha para você. E ele é o leão vigoroso, poderoso, rei e senhor. Esses dias mandaram para mim uma gravura muito bonita. O leão e o cordeiro. Leão e cordeiro. É Jesus. Irmãos, que coisa tremenda, amados. Que tremendo isso. Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo leão, corajoso, vigoroso, forte, invencível, leão. Ele, para me defender, é um leão. E para me perdoar, Ele é um cordeiro. Para defender você, Jesus é um leão. Para defender a sua casa, Ele é um leão. Mas para amar você, para proteger você, para perdoar você, Ele é um cordeiro. Um cordeiro que não abre a boca. Ele não abre a boca para falar dos seus pecados, embora que Ele conheça todos. Você pode esconder os seus pecados de quem você quiser. Eu posso esconder os meus pecados de quem eu quiser, mas do leão de Judá eu não posso esconder. Ele conhece, Ele sabe exatamente tudo de mim. Ele sabe exatamente tudo sobre você. Salmo 138. Antes que a palavra chegue em meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe tudo de você. Quando Ele olha para você, para perdoar, Ele não abre a boca. Como um cordeiro, Ele não condena. A Bíblia nos ensina, em Apocalipse 12, versículo 10, que quem nos acusa dia e noite é o demônio. O demônio sim nos acusa. Deus, Ele nos dá consciência das nossas fraquezas, para que tenhamos uma vida nova. Quem nos acusa dia e noite, para nos ver mal, prostrados, destruídos, é aquele que quer a minha destruição e a sua, é o demônio. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso, meu querido, minha querida, na sua oração, clame por Ele. Quando você se sentir fraco, meu amado, minha amada, quando você sentir que o leão infernal, como diz 1 Pedro 5,8, quando você sentir que aquele leão infernal, que é Satanás, está rondando a sua vida, rondando a sua casa, a sua família, é o momento de você se dobrar diante do único que é digno de toda adoração e louvor. A Ele, o leão da tribo de Judá. Clame, se humilhe diante dEle. Chore diante dEle, rasgue o seu coração diante dEle. Jesus é o leão poderoso da tribo de Judá, Rei e Senhor. Amado, amada, conheça a Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia. Um dia, uma pessoa chegou para mim, que absurdo que eu vou falar agora, o que essa pessoa falou para mim. Padre, disse ela, o senhor anda com a Bíblia e pede que todos usem a Bíblia na missa, na Eucaristia, e sou muito criticado por isso, mas não tem problema. O importante é que a palavra de Deus esteja na mão do povo dele, não tem problema. E um dia a pessoa falou assim, padre, mas andar com Bíblia, isso é coisa de crente? Isso não é coisa de católico? Eu falei assim, pois é, eu concordo com você. Realmente a grande maioria dos irmãos de outras igrejas andam com a Bíblia. E para a tristeza de Deus, e para a desonra da igreja, para a vergonha da igreja, muitos de nós não andam com a Bíblia
porque não tem costume de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Queridos, se nós queremos a verdade, Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade você encontra aqui. Um dia, Jesus disse no capítulo 17 do Evangelho de São João, Pai, a tua palavra é a verdade. Você quer conhecer a verdade? Leia a Bíblia. Você quer viver a verdade? Obedeça a Bíblia. Você quer ser feliz e ir para o céu? Conheça a palavra, medite, obedeça e você com certeza irá para o céu. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele recebe outros títulos também. Rosa de Saron, lírio do vale, estrela da manhã, alfa e ômega, princípio e fim, porta das ovelhas, testemunha fiel e verdadeira, filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, cordeiro de Deus e tantos outros títulos. Quando você orar a Jesus, quando você falar com Jesus, chame-o, chame a Jesus por um dos títulos que ele recebe nas Sagradas Escrituras. E tenho certeza absoluta que ele ficará muito feliz em atender você, porque Jesus ama você e a mim com amor eterno. São João Maria Vianney é o nosso patrono, o padroeiro de todos os presbíteros, dos párocos, dos presbíteros. E diz a história de São João Maria Vianney, que muitas vezes, quando ele subia ao púlpito para pregar, ele era tão apaixonado por Jesus da Eucaristia. A fé de São João Maria Vianney por Jesus da Divina Eucaristia era tão grande, que ele, quando subia ao púlpito, a pregação dele consistia nisso. Ele apontava em direção ao sacrário, ele apontava em direção à capela do Santíssimo, e entre lágrimas ele dizia, Ele está ali, Ele está ali, Ele está ali. Era tudo que ele falava, chorando de emoção. Ele está ali, Ele está ali, Ele está ali. Meu amado, Jesus está na Eucaristia, vivo, real, aquele mesmo que curou, aquele mesmo que libertou, o leão de Judá, o que tem todo o poder nas suas mãos, aquele que ama você com amor eterno. Sorria, não permita que ninguém, nada, roube do seu rosto o sorriso que Deus quer, que Ele sempre esteja presente. Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus abençoe você, minha querida. Em nome de Jesus, o leão de Judá. Amém.